Olá, boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Paulo e eu tô aqui gravando esse vídeo. Um conteúdo bem diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui pro canal. Quem acompanha aqui sabe que o conteúdo é bem diversificado, até um pouco bagunçado, pra falar a verdade. Mas é algo que eu queria fazer já tem um bom tempo e eu andei me preparando para isso. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou falar sobre day trade, que é operações na bolsa de valores, né? Operações de compra e venda de ativos no mesmo dia, né? É um vídeo com intuito, assim, bem de conscientização, não tanto de trazer aquela falsa impressão de dinheiro fácil, porque na verdade é o oposto disso. No, no mercado financeiro, na bolsa de valores, é muito mais fácil você perder e perder muito dinheiro do que você ganhar qualquer coisa. Então eu queria, através aqui desses vídeos, trazer um pouco das minhas experiências, um pouco do meu conhecimento, mostrar como eu analiso o mercado, como eu localizo regiões e o que eu espero delas e tentar compartilhar bastante experiência e também estar aqui um canal aberto para poder ouvir a experiência de quem acompanhar aí, quiser dar dicas, contar a sua história aí e fazer as críticas aí construtivas, é claro, para a gente poder avançar aí no aprendizado, né, no desenvolvimento, né. Eu não quero em nenhum momento assustar quem está chegando no mercado financeiro agora, mas o intuito é muito alertar com bastante força, porque eu já ouvi muita história de gente que perdeu patrimônio que construiu a vida toda, né? Na Bolsa de Valores. E é muito triste isso, porque a Bolsa de Valores não é um cassino, mas se você não tiver autocontrole, não tiver um emocional forte e não tiver consciência, ela pode se tornar um cassino para você, né? E cassino para todo mundo é o fundo do poço, né? Cassino, casa de aposta. E é disso aí que a gente está falando para tentar conscientizar a população. Eu nunca chamei ninguém para poder entrar nessa área e não aconselho quem não é da área entrar. Se você está querendo entrar no mundo dos investimentos, procure fundos mais conservadores, CDB, Tesouro Direto, que são coisas assim que são bem menos rentáveis, porém são muito mais seguros, né? Muito mais garantido não, é bem garantido que você tenha lucro, né? Muito difícil dar alguma coisa errada no CDB, por exemplo, né? Há um risco também, mas é baixíssimo. Mas são fundos muito mais seguros, né? Já o day trade não é algo frenético. Você vai comprar ali uma ação, por exemplo, da Petrobras no dia e no mesmo dia você vai tentar vender ela. Se ela tiver desvalorizado, prejuízo, né? Você vai estar vendendo mais barato que você comprou. Ou seja, você tem que arcar com a diferença, né? Para quem não entende o que é a bolsa de valores, né? A gente sempre compra na expectativa do ativo valorizar para vender ele valorizado e ter lucro, né? Então, essa é a lógica do mercado. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha visão de mercado, como eu opero. Nos próximos vídeos, pretendo falar um pouquinho das minhas experiências, mas já vamos para o gráfico aqui. A gente já fazer uma análise que o mercado já abriu. Hoje é domingo, né? É, já são 9 horas da noite, 9h04, na verdade. Eu tô aqui com o gráfico aberto na conta da Active Trades, né? E aqui são os ativos que eu mais opero, que é ouro, principalmente o ouro, que é o que eu mais opero. Também às vezes opero Nasdaq, que aqui está como USA-Tech, USA-Indy é o Dow Jones, USA 500 é o SP 500. Tem o BRA 50, que é o nosso índice brasileiro aqui, o Ibovespa. E tem o JP 225, que é o Nikkei, o índice japonês, né? São ativos que eu acho interessante. O brasileiro eu quase não opero, para falar a verdade. Bem raro fazer qualquer coisa nele. Mas eu vou colocar aqui também, porque tem muita gente que gosta dele. Mas focando no primeiro ativo, que é o que eu mais gosto, que é o ouro, né? Eu sempre inicio aqui, ó, eu divido o gráfico aqui, ó. A parte superior é o gráfico diário, e a inferior é um tempo menor. Aqui no caso está 5 minutos, né? Eu vou mostrar como é que eu marquei algumas regiões aqui, analisei e o que eu espero delas. No caso aqui, ó, o ativo do ouro, se eu olhar a longo prazo, você vê essa tendência fortíssima de alta, né? Porque o ouro é um ativo que é mais conservador, né? Todo mundo, quando o mercado está um pouco indeciso, as economias do mundo inteiro vão para o ouro. E houve muito dessa indecisão nos últimos tempos, tá vendo? O tanto que o ouro valorizou. Valorizou demais, foi por conta dessa indecisão. Aí o mercado deu uma estabilizada, né? Aí o ouro deu essa corrigida aqui, ó. Desvalorizou bem.
A alta dele foi até mais ou menos janeiro, né, desse ano, né? Até fevereiro, ali, início de fevereiro. Aí começou essa queda forte aqui e depois ele ficou meio lateral. Mas nesses últimos dias agora ele deu essa força de alta aqui, essa movimentação forte de alta. Ele encaixotou aqui, ó. Eu até peguei uma operação aqui, ó, porque quando eu vi esse movimento aqui, força de alta, lateralizou. Aí eu fiquei esperando nessas regiões mais baixas aqui uma oportunidade de compra. Eu peguei aqui, olhando no gráfico de 5 minutos, foi nessa região aqui, ó, que eu fiz a compra. Bem próximo desse fundo aqui, ó. E levei até mais ou menos perto desse topo aqui, ó. Desse topo aqui. Peguei uma boa operação e eu não vou focar aqui na estratégia, nos gatilhos que eu pego de compra, não. Mas só como eu analiso região. Essa região aqui foi fácil de analisar até, não foi difícil, né? Mas aqui eu deixo uma marcação que eu analisei pro dia de hoje, que eu acho que pelo visto não vai se cumprir, que o ouro já está disparando. Por ele estar nesse movimento de alta, eu ainda esperava uma sequência forte de alta. Só que com um pouco de ressalva, né? Eu esperei ele corrigir ao menos um pouco até essa região aqui que eu marquei, ó. Não é uma região forte também não, mas eu tenho um pouco de receio de pegar uma compra aqui nesse topo e ele virar para baixo. Então, essa região aqui, por hora, eu não compraria, né? Pode ser que ele dispare, vá lá para cima, mas ainda assim eu não compraria por segurança. Se ele corrigisse ao menos até aqui, que é mais ou menos 50% desse movimento de alta, eu esperaria um gatilho bem forte mesmo de compra aqui para tentar comprar. E pelo que está se desenhando aqui, eu acho que não vai concluir. Eu acho que vai disparar para alta, né? Mas é melhor a gente ter mais cautela do que se arriscar à toa, né? E aquilo que eu estava falando, né? Não é um cassino, né? Então a gente não tem que chutar para onde ele vai. Esperar uma oportunidade clara. Essa é a minha análise para o ouro. Para o Nasdaq aqui, ó, eu marquei a seguinte região. Tá vendo? Tem esse movimento de alta aqui também. Esse candle aqui subiu com muita força. Aí deixou esse espaço aqui, ó. Esse pavio, esse aqui. Tipo um trecho de um FVG. Não é muito claro também, não é muito forte, mas é a única referência que eu achei aqui. Também está próximo de 50% desse movimento de alta. Embora venha de movimento de baixo aqui, ó, renovando fundos, né? Mas é aquilo que eu falei, a natureza do ativo é de alta, ó. Dá essas quedas aqui, corrige, mas sempre retoma alta e vai renovando topos. Aqui ele está meio lateral, fez esse fundo mais agudo aqui, ó, mas acredito que ele vai seguir um pouco lateral aqui e depois seguir para cima. Então aqui é uma boa região para ele dar um sinal de compra, né? A gente vem aqui no 5 minutos, espera nessa região aqui um sinal de compra e compra se der essa oportunidade. Aqui, ó, ele já está puxando para alta, mas eu acho meio complicado comprar nessa região. Ele já fez um bom movimento aqui, ó, fazendo fundo, topo, fundo, renovando fundo, quebrou esse topo aqui, só que ele veio bem perto desse fundo aqui também, de novo. Então, meio indeciso, meio difícil de pegar uma compra aqui. No, no USA India aqui, que no caso é o Dow Jones, né? O índice das indústrias, parecido também, ó. No gráfico diário você tem o FBG aqui, ó. Esse aqui também deixou um bom espação, só que o preço já desceu e fechou essa região. Aí tinha esse aqui, ó. Eu marquei, só que o bonde aqui já passou nele, já veio aqui, visitou a região, já deu esse sinal de alta aqui, ó, né? O que que dá pra gente observar? Tá vendo que o candle que abriu hoje já tá um pouquinho vermelho? Aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, esse movimento de baixo aqui, eu fiz aqui, ó. Fundo, topo, renovou fundo, embaixo. Subiu, quebrou esse topo aqui, ó. Então a gente espera uma retomada até essa região aqui, mais ou menos 50%, porque essa quebra de topo aqui, ó, pode ser um sinal de reversão, né? Tanto é que ele já veio aqui, ó, pegou no FBG já dando esse viés de reversão aqui. Não é garantido, mas é um bom sinal. Se ele voltar aqui mais ou menos nessa região e der mais um gatilho de compra, é interessante comprar, né? Ele subindo aqui direto é meio difícil a gente acompanhar, né? A gente não sabe. Pode ser que ele, como eu falei, igual o ouro, pode ser que ele dispare, mas a gente não tem uma garantia, garantia nenhuma a gente tem nesse mercado, né? Mas não tem um sinal claro aqui, né? De que ele vai seguir para alta. É melhor esperar sempre corrigir e pegar ele na alta. Você pega num preço mais barato para vender no mais caro, né? O SP500 aqui é uma lógica parecida dos demais, aqui é um FVG aqui no diário. Espaço que ele não visitou essa região ainda.
Tem esse outro aqui também que tinha deixado espaço aqui entre os candles. Já veio praticamente fechou tudo. Mas ainda assim eu acho meio arriscado você buscar uma compra aqui nessa região. Porque veio nessa movimentação forte de alta, aqui deu uma lateralizada, escapou, né, da região lateral aqui. E aqui pode ser que ele já tenha batido aqui para fazer um pullback e seguir, né? Mas eu não confiaria, eu não estou muito confiante que já dispare daqui. E para pegar que teria que ter um sinal de compra muito forte, que eu acho difícil formar um sinal de compra que te dê confiança numa região que está meio embolada assim. Esperaria ele descer um pouco mais, entrar nessa região aqui para tentar buscar uma compra. O índice brasileiro também apostando um pouco na alta. Não porque ele esteja no viés de alta, ó, no gráfico diário já deu um movimento forte de queda, né? Vem de um movimento maior ainda de queda, porém a mesma lógica dos outros índices. A longo prazo, sempre renovando topos, né? Corrige um pouquinho na queda, renova topo. Por que que eu tô às vezes olhando mais uma compra do que uma venda? Eu acredito que ele ainda vai descer mais, não acredito que ele vá virar agora para alta, né? Mas assim, acredito que ele deve subir até um pouco menos até esse FPG aqui, ó. Você tem aqui longos candles aqui que deixa esse espaço. Aqui é um FPG que ele já fechou, mas como aqui ele desceu, lateralizou e deu essa força de alta, acredito que ele possa subir até essa região aqui também, ó. E aqui esperar um sinal de venda e vender. Mas antes disso, esperar um sinal de compra aqui dentro para acompanhar um movimento que suba até aqui, entendeu? E no gráfico de 5 minutos já tem um espaço aqui, ó. Você já tem esse FVG aqui, ó, tá vendo? Esse gráfico aqui diário aqui, ó, esse movimento aqui, ó, esse movimento de alta aqui. Então aqui você tem um FVG, ele retornando essa região, ele vai capturar a liquidez de alguns fundos aqui. Dando sinal de compra, eu pegaria indo uma compra, esperando ele chegar até mais ou menos essa região aqui, ó. Beleza? O índice japonês, já acho um pouquinho mais confuso. Gosto muito da movimentação dele, que é muito forte, né? Porém, aqui ele é bem sinistrão, viu? Você der mole, você perde dinheiro fácil, ó. Tendência macro de alta, igual todos os outros, né? Fez essa correção aqui bem forte aqui, ó. Correção forte com vários impulsões de alta no meio dessa correção. Aí no último movimento aqui, ó, só queda, né? Mas aí já retomou a alta aqui, ó. Retomou a alta, aí já deu esse pancadão para baixo aqui, ó. Um dia só, um candle de muita força para baixo e ficou lateral aqui, né? Deu uma encaixotada aqui pequena. Então, assim, o que a gente espera? Nos topos aqui, sinal de venda, nos fundos, sinal de compra, né? Só que pode ser que ele escape aqui, ó, vem aqui e busque aqui um FBG, alguma coisa assim, para continuar a queda. Eu, particularmente, não esperaria nada aqui, porque deve demorar para chegar nessa região aqui do alto, se ele subir. E para queda aqui é meio difícil de acreditar. Se ele bater aqui nesse topo aqui, ó, der um sinal de venda, às vezes vale a pena acreditar, mas sempre com mais cautela, né? Entrando com menos lote, né? Para poder não arriscar tanto, né? Acredito que ele, pela força desse candle de queda, pode lateralizar e querer descer mais. Então, é ser mais cauteloso, né? O índice brasileiro e o japonês são índices que eu não entro tanto, né? Gosto dos dois pela movimentação, mas não entro tanto. Até os americanos, uma vez ou outra eu entro, mas o que eu mais gosto de operar mesmo é o ouro. Inclusive, eu tenho uma boa história para contar sobre o ouro, desse movimento de alta que ele teve aqui, ó. Algumas operações que eu fiz, como eu passei numa mesa proprietária e também passei nas duas etapas bem rápido. Vou até contar como é que foi o operacional. Vou ver se eu já faço no próximo vídeo para vocês terem um pouquinho da noção da história. Porque não foi só história de glória, foi história de frustração também, né? Foi na The Fivers e vou contar direitinho como é que foi. Foi até legal pela experiência, mas é bom contar para vocês verem e imaginarem também as coisas que rolam, né? Tanto questão de expectativa e frustração que a gente passa no mercado, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Se tiver alguma história legal também, deixa aí uma crítica positiva aí pra gente, construtiva, né? Pra gente aprender e melhorar o vídeo aí.
E é isso aí, vamos junto aí tentando desenvolver mais aí. Eu continuo estudando e o que eu for aprendendo eu vou postando aqui também, beleza? Então valeu, brigadão, um abraço. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve pra você não perder as notificações aí. E bora lá. Valeu.